Na sombra de tuas asas eu posso descansar. Sob as tuas pernas, a obra não cansará. Tu és minha morada, ó Altíssimo. Viva em mim, Senhor. Muito bom estar com vocês aqui nessa manhã para louvar o Senhor juntos. Os adolescentes já estão aqui na igreja desde sexta-feira. Então, se você vê um adolescente aí meio sonolento, pode dar um cutucão, pode esbarrar nele aí, que ele vai precisar da tua ajuda. Hoje a ajuda para os adolescentes é você dar um empurrão nele. Mas a gente viveu alguns momentos muito legais aqui, tem vivido momentos legais aqui desde sexta-feira. Vamos começar esse culto lendo o Salmo 91, de 1 a 7. Salmo 91, de 1 a 7. Tenho certeza que você conhece esse texto. Assim diz a palavra do Senhor: aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com as suas penas e sob as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor na noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso. É nessa posição que nós precisamos estar nessa manhã. Há algumas promessas preciosas nesse texto aqui, mas há uma postura, há um lugar que nós precisamos estar para que recebamos essas promessas. Nós precisamos habitar na sombra do Altíssimo, no abrigo do Todo-Poderoso. Hoje é dia de descanso, hoje é dia de nós ouvirmos a voz do nosso Mestre, ouvirmos a voz do nosso Senhor. Hoje é dia de nós sermos consolados, sermos encorajados pelo poder do Espírito Santo. Hoje é dia da gente ser abraçado pelo povo de Deus. Hoje é dia da gente testemunhar aquilo que o Senhor tem feito no meio da igreja. Hoje é dia da gente desfrutar desse momento como nosso refúgio no meio da semana, como uma bateria sendo recarregada aqui hoje, para que nós voltemos às nossas atividades durante a semana na presença e no descanso do Senhor. Talvez você tenha chegado aqui com seus problemas, com as suas dificuldades, uma semana difícil ou uma semana muito boa, mas eu queria te convidar nessa manhã
a descansar no abrigo do Altíssimo, a descansar na sombra do Todo-Poderoso, a habitar nesse local que é a presença do Senhor e desfrutar das promessas dele. Vamos orar? Feche seus olhos, por favor. Deus, muito obrigado, Pai, por essa manhã na tua casa, com o teu povo, Pai, com a tua palavra. Obrigado, Senhor, porque a tua presença satisfaz a nossa alma. E se chegamos aqui insatisfeitos, se chegamos aqui quebrados, se chegamos aqui de alguma forma, Pai, divididos, sem saber o que fazer na nossa vida, Pai, se enfrentamos situações que não podemos mudar com as nossas forças, nós sabemos que a tua presença satisfaz. Tu nos promete água viva que eliminaria de nós toda a sede, Pai. Tu és o pão vivo que desceu do céu, Pai, que nós não sentimos mais fome, nós somos plenamente satisfeitos na tua presença, Senhor, e é por isso que nós estamos aqui te buscando, Pai. O mundo, o inimigo, por vezes querem roubar essa paz, querem roubar essa plenitude, Pai. Mas nós essa manhã queremos deixar de lado a insatisfação e queremos lembrar que temos um Deus vivo que está presente aqui. Queremos lembrar das suas promessas, Senhor. Queremos ser encorajados pelo teu Espírito, queremos ser consolados pelo Senhor. Queremos que a tua boa, perfeita e agradável vontade seja revelada ao nosso coração nessa manhã, Pai. Queremos exaltar o teu nome porque temos experimentado o teu poder, temos experimentado o teu amor, temos experimentado o teu agir no meio de nós, Senhor. Queremos aqui dizer palavras que são verdadeiras ao Senhor, por mais que algumas dessas palavras sejam a angústia do nosso coração, sejam a tristeza que nós carregamos, Senhor, mas nós queremos dizer também que o Senhor é grande, que o Senhor é poderoso, que o Senhor é maravilhoso, que o Senhor é santo. Nós queremos exaltar o teu nome nessa manhã, Pai. Ser exaltado, Senhor, porque tu és digno, Pai. Reina sobre nós. Vem agora aqui com o teu Santo Espírito, invade esse local, Pai, invade cada coração, Pai, que sejamos cheios do Senhor de uma forma diferente, que o Senhor ilumine hoje a nossa mente, que o Senhor ilumine o nosso coração de tal forma que o Senhor dissipe as trevas que ainda existem em nós, Pai. Que nessa manhã pecados sejam deixados de lado, que nessa manhã, Senhor, corações possam ser mais uma vez aproximados do teu, Pai, e que em nome de Jesus nós possamos a cada dia testemunhar essa vitória sobre o mundo, que é a nossa fé. Louvado seja o teu nome. Abençoa, Pai, cada um que está aqui. Abençoa cada família que está aqui, Pai. Abençoe as famílias de nossa igreja, Senhor. Abençoe os visitantes que estão conosco, Senhor. Abençoe o bairro de Santa Teresa, Pai. E prepara esse bairro, prepara cada lar, cada coração para receber o teu evangelho na hora que o Senhor nos chamar. Muito obrigado por tudo, Pai. Abençoe esse momento aqui, em nome de Jesus. Amém? E amém. Você pode ficar de pé junto comigo? Pode aproveitar para dar uma espreguiçada aí, para dar uma ajeitada no corpo, para dar uma acordada, dar uma despertada. E aproveitar para você sair do seu lugar, para você cumprimentar o seu irmão e a gente louvar o Senhor juntos. Louvar? Yes.
cantar, eu queria chamar todos os adolescentes aqui à frente. Todo mundo que esteve aqui no acampamento, pode vir, Leonardo, Pedro, Jaden, Lucas, Roosevelt. Usa vem aqui, por favor. Gente, esses adolescentes estão aqui na igreja desde sexta-feira. Se vocês verem algo errado, foram eles que fizeram. Tá? Eles mesmo, não foi outra pessoa não. E se passaram um momento muito legal, um final de semana muito legal juntos. E nosso Rússio é o líder deles, junto com o Gabriel e Serine, que tem coordenado isso. Sabe que responsabilidade não se transfere, né? A responsabilidade é sempre do líder, né, Rússio? Brincadeira. Mas eles tiveram esse final de semana aqui, foi um final de semana muito abençoado. Foi uma prévia do que a gente vai viver no nosso retiro. E eu queria pedir para o Rússio orar, agradecendo ao Senhor, né, finalizando esse acampamento, agradecendo ao Senhor esse tempo. Foi muito bom a presença de Deus. Oremos. Senhor Deus, nosso Pai, estamos muito felizes, ó Pai, por Senhor ter nos protegido, Senhor Deus, por estarmos aqui todos aqui reunidos. Obrigado por essa união, Pai. Obrigado por todos que puderam ajudar, que puderam ouvir, que puderam compartilhar algumas coisas. Temos certeza que sabemos mais de cada um pouquinho, ó Pai, porque tivemos convivência, Senhor Deus, e tudo aconteceu porque o Senhor nos protegeu. E te damos glória, te damos honra, porque o Senhor merece, Senhor Deus. O meu pedido, Senhor, que o Senhor esteja abençoando cada um mais esses adolescentes, ó Pai. Que o Senhor possa estar os fortalecendo, Senhor Deus, nas suas dificuldades. Que o Senhor possa estar, Senhor Deus, sempre acendendo a chama, ó Pai, de estar querendo te adorar, Senhor Deus, te louvar, Senhor Deus. Que esses adolescentes possam ser, Pai, realmente o futuro da nossa igreja, que possamos estar alcançando mais gente, Pai, para ti, Senhor Deus. Esse é o meu desejo, Senhor Deus. Tenho certeza que é o desejo deles, ó Pai, o desejo da tua igreja. Que o Senhor possa estar nos fortalecendo e possa estar nos abençoando, Senhor Deus. Muito obrigado por esses 3 dias que passamos aqui, Senhor Deus. Muito obrigado, Senhor Deus, porque não aconteceu nenhum mal, Pai. Ninguém saiu ferido, Senhor Deus. Graças a Deus estamos aqui para te louvar aqui nesse domingo, ó Pai. Mais uma vez te glorificar, Senhor Deus, porque o Senhor merece todo o nosso louvor, toda a nossa glória. O Senhor merece tudo, ó Pai. O Senhor é nosso Pai, tem nos protegido, tem nos abençoado. E por isso, Senhor Deus, só temos a te render, ó Pai. Render louvores de adoração para ti, Senhor Deus. Por isso eu te peço, continue sempre com a gente, Senhor Deus. Continue nos fortalecendo a nossa fé, nosso ânimo para estar sempre trabalhando para ti. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Se pode se sentar. Obrigado por estar aqui. Pessoal, só lembrar algumas coisas que estão em nossa agenda. Lembrar que toda terça-feira, às 7 horas da manhã, o pastor Daniel está liderando uma equipe de oração aqui. Então, você que tem disponibilidade, ou você que puder sair um pouquinho mais cedo antes do trabalho, passar aqui na igreja para orar junto. Tem um povo se reunindo aqui toda terça-feira, às 7 horas da manhã, para orar. Quarta-feira, nós também temos culto de oração às 19 horas aqui no nosso templo. Então, toda terça às 7 horas da manhã e toda quarta às 7 horas da noite nós temos culto de oração. Lembrar também que toda terça e quinta eu estou aqui na igreja de 8h30 até meio-dia, 1h. Então, se você quiser passar por aqui para tomar um café ou trocar uma ideia, você está convidado a estar aqui comigo. Dias 4, 5 e 6 de maio, retiro da juventude da igreja. Você que é pai de adolescente, inscreva seu filho, me procure, não deixe para depois. A gente está encerrando as vagas, a gente está encerrando as inscrições no próximo domingo, mais tardar no próximo domingo. Então, não deixe de inscrever seu filho, ele quer ir e com certeza a igreja quer que ele vá. Nós vamos abençoar seu filho se for necessário. Então, me procure para a gente finalizar essas inscrições e a gente deixar tudo organizado. 4, 5, 6 de maio, final de semana que a gente vai poder estar com a juventude num momento especial de adolescentes e jovens. Mais algum recado, pastor? Um lembrete? Radical, dias 18, 19 e 20, ou 17, 18, 19 e 20?
18, 19 e 20, terceiro final de semana do mês de maio. Você que ainda não participou do projeto Metamorfose Radical, está convidado a estar nesse projeto que tem abençoado o coração da nossa igreja. Então, se você quiser se inscrever, procura da Maris, o Elton, o Chico, ou Denise, ou Saio Coral. Tá, isso aí aqui falhou o ponto aqui, eu não escutei direito, mas o nosso pastor vai passar esse outro recado. Vamos ficar de pé, vamos adorar o Senhor juntos? Quem
Na adversidade estarei com ele. Vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Salmo 91, verso 15. A promessa do Senhor é que quando nós habitamos no esconderijo do Altíssimo, quando nós descansamos à sombra do Todo-Poderoso, Ele vai responder às nossas ansiedades. Nós vamos clamar a Ele e Ele vai nos responder na nossa adversidade. Nós vamos agora poder dedicar nossos dízimos e ofertas, mas eu queria também que você dedicasse o seu coração ao Senhor, confiando nessa promessa de que se você chegou aqui com algum pedido de oração, se você chegou aqui com o coração angustiado de alguma forma, você vai clamar ao Senhor e Ele irá te responder. Se você veio preparado para dedicar seu dízimo e oferta, venha louvar o Senhor dessa forma e logo depois nós estaremos orando uns pelos outros aqui à frente. Vamos louvar o Senhor. Confiados que Ele vai cumprir a sua promessa de responder ao nosso clamor, de dar fim às nossas guerras, chamar nossas crianças para virem aqui à frente. Vamos orar. Senhor Deus, há tantos motivos, Pai, a te agradecer. Te agradecemos por podermos estar aqui na Tua presença, por termos um Deus a recorrer, por termos um Senhor presente em nossas vidas. Por vezes parece que a vida se esvai em nossas mãos,
nossos planos fracassam, nossos projetos não dão certo, nós vemos algumas derrotas momentâneas em nossa vida, mas como é bom, Pai, podermos elevar os olhos para os céus ou fecharmos os olhos, inclinarmos as nossas cabeças e sabemos que o Todo-Poderoso nos ouve. Deus, isso conforta a nossa alma, isso nos faz descansar, Pai. Isso nos faz ter esperança de que o melhor Teu está por vir, Senhor. Deus, faz com que essa verdade esteja muito presente no nosso coração. Deus, o Teu melhor está aqui agora acontecendo. E essa luta que nós estamos passando é o Teu melhor para nós, porque nós estamos podendo desfrutar, Pai, do Teu poder, do descanso do Senhor, da paz que excede todo entendimento, Senhor. Muito obrigado por não falarmos de uma paz que outros sentem, Pai, mas falarmos da paz que nós estamos sentindo nesse momento de dor. Muito obrigado porque não falamos de um amor, de um romance que lemos um livro, Pai, mas falamos de um amor que está presente no nosso coração, Pai. Muito obrigado porque não testemunhamos do poder que outras pessoas nos contaram, mas testemunhamos do poder que tem agido e operado em nossas vidas, Senhor. Muito obrigado porque falamos de um Jesus real para nós, de um Jesus que é presente na nossa vida, que tem ensinado a gente a viver, que tem falado ao nosso coração. Muito obrigado porque falamos de alguém que ouvimos a voz, Pai. Nós ouvimos a Tua voz, aleluia, Senhor. Muito obrigado por isso, Pai. Quão precioso é ouvir a Tua voz, Senhor. Muito além de qualquer bênção, muito além de qualquer resposta aos nossos clamores agora, nós queremos apenas ouvir a Tua voz, mostrando que está ao nosso lado, mostrando que está perto de nós. Faz cada irmão nessa manhã sentir e ouvir essa voz. Faz cada irmão saber do Teu abraço, Pai, do Teu braço de amor e poder aqui, os cercando, Pai, os livrando do mal, os protegendo, Pai, os guiando. Faz cada irmão sentir e se aproximar do Senhor para que a Tua luz esclareça o caminho, Pai. Ó Senhor, norteia a nossa vida, seja o norte, seja o alvo da nossa vida, Pai. Consola cada coração que aqui está. Invade cada coração aqui, Pai, para que a Tua luz resplandeça nas trevas, como aprendemos nessa manhã. Ó Deus, que as dores familiares, que as lutas financeiras, que as lutas pela saúde, Pai, possam ser um momento apenas de descanso. Eu peço especialmente pelo irmão Luiz, que está lá no hospital. Eu peço que ele descanse no Senhor. Eu peço que o Senhor haja para que ele saia logo dessa situação, para que esse cateterismo seja logo feito, Pai, que haja um diagnóstico, que haja um tratamento, Pai, e que o nosso irmão esteja aqui em breve conosco logo. Ó Deus, nós clamamos por outras pessoas de nossa igreja que estão enfermas, Senhor, pedindo para que o Senhor as cure em nome de Jesus. Pedimos pelas famílias de nossa igreja, Pai, sustenta os lares, Senhor, resolve conflitos nos lares, Senhor. Deus, que a separação, o divórcio não seja o caminho, Pai, mas que a Tua luz, Pai, o Teu amor possa ser o elo, Pai, possa ser o alicerce de cada família aqui, Pai. Deus, resgata os filhos perdidos, resgata maridos perdidos, esposas perdidas, Senhor. Resgata, Senhor, aqueles que são Teus, que são dessa casa, mas que andam distante do Teu caminho, Pai. Ó Senhor, que nós possamos ouvir a Tua voz nessa manhã através da vida do nosso pastor, e que em nome de Jesus sejamos transformados pela Tua palavra. Essa é a nossa oração, Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Graça e paz, amados. Que Deus a todos nos abençoe. Queridos, a partir não do próximo domingo, mas do subsequente, se eu não me engano, 29, não é isso? 29, né? Nós estaremos retomando os ensaios, obrigado, amor, do nosso coral. Então você que deseja participar do coral, todo domingo às 17 horas,
salvo nos dias em que a irmã Sônia desmarcar, por qualquer outra razão, nós teremos o ensaio do coral. O que nós faremos para que ninguém desfaleça durante o culto? O ensaio do coral vai ser com um grupo de comunhão. Quem quiser trazer alguma coisa, traz alguma coisa. Diversas das nossas senhoras vão trazer aquele bolo gostoso. O café a gente faz aqui. E aí o ensaio entre 17 e 18h30 vai permitir que entre o culto e o ensaio as irmãs confraternizem com um gostoso lanche. É lógico, supondo que as irmãs é uma injustiça, né? Porque tinha um monte de homem atrás das nossas irmãs lá na cantata. Eu espero que todos eles estejam presentes. Então, sem ser domingo que vem, o próximo, nós retomamos o nosso coral. O Roosevelt ainda não sabe, mas você, adolescente, que deseja nesse horário aprender um pouco sobre tocar violão, baixo, o Dimas também não sabe disso, mas eles estarão aqui nesse horário ensinando aqueles que quiserem aprender a tocar, né, Roosevelt? Eu devia ter falado isso contigo ontem, mas eu estou falando agora. Mais alguma coisa? Vamos abrir a Bíblia em 1 Samuel, capítulo 26. A gente vai estar fechando hoje aquela série de reflexões que estávamos fazendo sobre o tema Vencendo a Crise. 1 Samuel 26, verso 7 em diante, Well. Aí eu queria também dar uma palavra, assim com muita tranquilidade. Até porque Coríntios nos ensina que cada um deve contribuir segundo o seu coração propõe. Eu peço aos irmãos, especialmente nesse mês, que é um mês de um pouco maior dificuldade para a gente, que nós tão somente nos mantenhamos fiéis ao nosso compromisso de sustentar a igreja com seus dízimos e ofertas. Por quê? Porque eu já estou antevendo 2 programações, que é o retiro dos nossos adolescentes e o radical, e eu sei que com a van do Elton quebrada nós teremos que apoiar aqueles que precisarão se locomover. A gente já tem visto o preço de van. Eu conversei com o pessoal do Radical, que a igreja vai estar apoiando com pelo menos R$300 o valor da van, e eu sei que em relação aos adolescentes, talvez a necessidade de apoio seja um pouco maior, né, meu pastor? E a gente vai estar apoiando, assim como nós colocamos o teclado para consertar, então dentro de breve, aqueles que vão aprender a tocar vão ter o teclado disponível. E o teclado também não foi barato, o conserto do teclado foi R$2.500. Mas, aí o pessoal já faz até... Não, porque eu parcelei 12 vezes sem juros, o cartão foi R$2.500. Eu tinha dinheiro para pagar, parcelei, né? Sabe, meu cartãozinho que mata a Sônia do coração quando eu passo, ele foi usado para pagar o teclado. Então, que nos mantenhamos fiéis. Eu não estou ansioso com isso, porque nunca faltou nada esses anos todos. A única coisa que eu estou fazendo é compartilhar com a igreja uma necessidade que é comum a todos nós. Mas pela graça do Senhor, nós já passamos por momentos maiores do que esse. Talvez sejam boas oportunidades para a gente, no meio da crise, lembrar que é Deus quem supre e não nós. Amém? Todos abrimos 1 Samuel, capítulo 26, versos 7 em diante. Assim diz a palavra do nosso Senhor. Davi e Absai foram de noite ao acampamento de Saul, no meio do seu exército. Saul estava deitado, dormindo no acampamento, e a sua lança estava fincada na terra, à sua cabeceira. E Abner e os soldados que estavam deitados ao redor dele. Então Absai disse a Davi: hoje Deus te entregou seu inimigo em tuas mãos. Deixa-me agora encravá-lo na terra com a lança em um só golpe. Não o ferirei uma segunda vez. Mas Davi respondeu a Absai: não o mates,
Pois quem pode estender a mão contra o ungido do Senhor e ficar inocente? Davi disse mais: assim como vive o Senhor, ou o Senhor o ferirá, ou chegará o seu dia e morrerá, ou descerá para a batalha e morrerá. Porém, o Senhor me guarde de estender a mão contra o ungido do Senhor. Agora pega a lança que está à sua cabeceira e o jarro d'água, e vamos embora. Então, Davi pegou a lança e o jarro d'água da cabeceira de Saul, e eles se foram. Ninguém os viu, nem os ouviu, e ninguém acordou, porque todos estavam dormindo, e o Senhor fizera cair sobre eles um profundo sono. Então Davi foi para o outro lado, colocou-se no topo do monte, ao longe, de maneira que havia grande distância entre eles, e gritou ao povo e a Abner, chefe do exército de Saul, filho de Ner: não responderás a Abner. Então Abner respondeu e disse: quem és tu que gritas ao rei? E Davi disse a Abner: tu não és um homem, e quem em Israel é igual a ti? Porque não protegestes o rei, teu senhor? Alguém veio para matar o rei, teu senhor. O que fizeste não é bom. Vive o Senhor, que sois dignos de morte, porque não destes proteção a vosso Senhor, o ungido do Senhor. Vede agora onde está a lança do rei do jarro d'água que estava à sua cabeceira. Saul reconheceu a voz de Davi e disse: não é essa a tua voz, meu filho Davi? E respondeu Davi: é a minha voz, ó rei, meu Senhor. E disse mais: porque o teu Senhor persegues tanto ao teu servo? O que fiz eu, de que eu sou culpado? Ó rei, meu Senhor, ouve agora as palavras de teu servo. Se é o Senhor quem te incita contra mim, receba ele uma oferta. Porém, se são os homens, malditos sejam diante do Senhor, pois eles me expulsaram hoje, para que eu não tenha parte da herança do Senhor, dizendo: vai e serve a outros deuses. Agora não caia o meu sangue em terra fora da presença do Senhor, pois o rei de Israel saiu em busca de uma pulga, como quem persegue a uma perdiz dos montes. Então Saul disse: pequei, volta, meu filho Davi, pois não tornarei a fazer-te mal, porque a minha vida foi hoje preciosa aos teus olhos. Eu procedi como louco e cometi um grande erro. Davi então respondeu e disse: aqui está a lança, ó rei, manda um dos teus servos pegá-lo. E ao final do versículo, eu vou parar a leitura por aqui. A partir daquele momento, Saul mais uma vez cessa de perseguir a Davi. Amados, eu queria meditar um pouco nessa manhã, fechando essa série de mensagens sobre a crise, sobre nossas tempestades, sobre o tempo de Deus na nossa vida. O que eu queria destacar com os amados irmãos é que o tempo de Deus sempre se cumpre na nossa caminhada, aconteça o que acontecer. As circunstâncias externas, as crises e lutas pelas quais nós passamos, os tropeços que temos de enfrentar, muitas vezes não motivados sequer pelos nossos próprios erros, eles não têm o condão de prejudicar os planos de Deus na vida daqueles que estão entregues. E aí a gente precisa fazer essa ressalva. A única força que realmente pode impedir o plano de Deus se cumprir na vida de você é você mesmo, por meio da sua desobediência, por meio da utilização errada da liberdade que o Senhor nos dá, por meio da utilização da faculdade que Deus dá aos filhos dos homens de dizer não à voz de Deus. Eu não acredito que a vontade de Deus se estabeleça individualmente na minha e na sua história, sem que eu assuma a responsabilidade de, por meio das minhas atitudes, obedecer ao chamado de Deus. Eu acredito que cada segundo da minha existência é um momento em que eu sou chamado a me relacionar com o meu Deus, e a partir deste relacionamento, por meio da obediência, da submissão ou da rejeição à sua voz, a vontade de Deus se estabelece
nossa vida. E é isso que a gente queria falar quando pensa que o tempo de Deus se cumpre. O tempo de Deus vai se cumprir para aqueles que são obedientes. Saul é um exemplo que, mais uma vez, nessa manhã é colocado ao lado de Davi. Porque Saul foi uma pessoa que foi sim chamada por Deus. Saul foi uma pessoa que foi sim ungida por Deus. Saul foi uma pessoa que começou bem, mas o seu desvio causou a sua decadência. O seu afastamento de Deus causou a sua desgraça. Os seus erros e erros determinantes, oferecer sacrifícios em lugar de Saul, buscar a sua glória e olhar mais para o que as pessoas estão falando sobre a sua pessoa do que o que as pessoas estão vivendo com Deus. Deixar de ser um rei que servia ao povo para se tornar um perseguidor de Davi. Todas essas decisões marcam a decadência de um rei que não foi um rei segundo o coração de Deus. Mas a gente não pode dizer que a escolha de Saul e a colocação dele no trono foi uma escolha dos homens tão somente. Porque por mais que os homens tivessem pedido um rei, e isso de fato aconteceu, quem escolheu e disse que era Saul foram o próprio Deus. Quem chancelou o reinado de Saul, não apenas com as primeiras vitórias, mas com algo profético, com uma unção especial, com o privilégio dele ter uma experiência com Deus que o levou a profetizar junto com profetas numa casa de profeta. Isso tudo foi obra do próprio Deus. E por que Deus desviou-se de Saul, rasgou o seu reino e deu a outra pessoa? Por causa da infidelidade. Infidelidade é essa que ao longo de nossa caminhada também faz, por vezes, que os planos de Deus não se cumpram. O salário do pecado é a morte. O pecado causa a ruptura diante de Deus e a gente não pode fugir dessa responsabilidade. Mas, que momento a gente reflete nessa manhã? A gente tem uma situação que é muito semelhante a uma outra situação no capítulo 24. O que acontece no capítulo 24? Saul mais uma vez se dirige a Davi com 3.000 de seus homens, busca perseguir Davi, tentando matá-lo, e Saul, num dado momento, entra numa caverna para fazer suas necessidades, sozinho. E naquela caverna estão os 400 homens de Davi, escondidos lá dentro. Davi se vê numa situação em que poderia acabar com toda aquela perseguição injusta que sofria. E o que ele faz? Ele tão somente pega a capa de Saul, que se encontrava provavelmente sobre uma pedra ao lado, corta um pedaço do manto, e quando Saul sai da caverna feliz e contente, achando que nada tinha acontecido, Davi chega à porta com um pedaço do manto e diz que o Senhor havia lhe dado a oportunidade, mas ele, sabendo que não era a vontade de Deus, ele não iria tentar contra a vida do rei. E a Bíblia diz que naquele momento Saul o deixa de perseguir. Assim como, por pelo menos 2 vezes, Saul tentou matar Davi enquanto ainda no reino, com uma lança, e por mais que a cada tentativa frustrada havia um momento de arrependimento, o arrependimento não durou muito. Davi livra a cidade de Keila, e após livrar a cidade de Keila, ele chega numa terra que era o deserto de Zif, um povo que era para ser um povo amigo, por quê? Primos de Davi, posto que eram da tribo de Judá, tribo de Davi, mas esse pessoal, para tentar angariar um favor com o rei Saul, se dirige a Jerusalém e diz onde Davi se encontrava. Ou seja, Davi foi traído pelos seus próprios parentes. E o que nós temos aqui? A repetição da história com algumas diferenças. Mais uma vez, os eféus vão a Saul, dizem o paradeiro de Davi. E Saul mais uma vez sai com seus 3.000 homens para tentar alcançar Davi. Uma outra cidade é livrada nesse espaço de tempo. Não é mais Keila, mas é Ziclag, que é uma cidade que é livrada dos amalequitas. Só que desta vez a gente já não tem mais um Davi escondido numa caverna. E aí a gente vê algumas diferenças. Davi, de uma forma muito ousada, envia alguns de seus espiões para tentarem descobrir exatamente o paradeiro de Saul, mas não com o objetivo de fugir de Saul.
Numa madrugada, ele pega um dos seus soldados, Absai, se dirige ao acampamento de Saul. E durante a noite, entra no acampamento, entra na barraca de Saul. E quando ele entra com seu soldado na barraca de Saul, e o seu soldado vê a lança de Saul fincada na terra, o soldado diz para Davi: ó, essa é a hora. Deus nos deu essa oportunidade. Deixa que eu pegue a lança e crave a lança dele, e não precisará de um segundo golpe. E eu fico pensando o diálogo no meio, todo mundo dormindo, o rei ao lado dos exércitos dentro da barraca, um com sangue saindo da boca, o outro tentando conter, mas todo mundo falando baixo para ninguém ouvir, né? Porque uma coisa é certa, ninguém queria que alguém fosse acordado naquela hora. E Davi diz o seguinte: que eu jamais atente contra o ungido do Senhor. Pega a lança, pega a botija d'água que está na cabeceira dele e vamos sair. E Davi sai, e bobo que não é, vai para longe, para o alto do monte, e no alto do monte grita o comandante de Saul. Cadê o comandante de Saul que deveria defender o seu rei? E mostra a lança, a botija, chama o rei para falar, e mais uma vez diz para o rei que o rei estava perseguindo alguém que jamais tinha lhe feito mal, que jamais deixara de ser-lhe fiel. E queridos, essa história nos ensina demais sobre como nós devemos lidar com o tempo e com as promessas de Deus. O fato é que nós, vez por outra, diante de perseguições semelhantes às que Davi enfrentou, nós somos provocados pelas circunstâncias, eu acho que jamais por Deus, a agirmos por nossa própria força, e aí a gente mete os pés pelas mãos. Por quê? Não há situação nessa vida que deva nos levar a abrir mão da nossa fidelidade a Deus para que algum mal cesse. Eu acho que essa é a grande lição que Davi nos traz. No mundo de Davi, Deus era o soberano e Senhor sobre todas as coisas. Davi acreditava que o Deus que o constituiu como rei e que tinha também chamado a Saul no seu devido tempo, era o único que tinha legitimidade para tirar Saul. E no momento em que ele tem a oportunidade sim de atentar contra a vida do rei, ele deixa bem claro para aquelas pessoas que ele jamais faria isso, porque se era para Saul sair do trono, que ele saísse ou pelos seus próprios inimigos, ou pelo próprio Deus, mas jamais pelo esforço de Davi. E aí nós olhamos para as nossas adversidades, e nós vemos, não é à toa que é comum se dizer que é no momento de pressão que a gente mostra quem a gente é, mas é exatamente no momento de maior adversidade que a gente mostra o quanto a nossa fé é vacilante. Há duas situações que podem prejudicar a tua caminhada. Uma delas é a tua imaturidade diante das circunstâncias difíceis. A outra é a tua maturidade e imaturidade diante das circunstâncias favoráveis. Eu tenho dito no trabalho que existem duas coisas que nos trazem problemas. Uma delas é a falta de recursos. A outra é o excesso. E que vez por outra, as nossas brigas, os nossos erros, não são ocasionados pelas necessidades, mas pelo excesso de facilidade ao nosso lado. Nós vivemos uma situação em que a adversidade talvez seja uma das principais razões dos males da nossa sociedade. Mas existem países que são inversamente a nós, extremamente ricos, onde seus cidadãos vivem situações de extremo conforto, onde os índices de criminalidade são baixíssimos, onde os índices de educação e qualidade de vida são altos, mas tais países estão mortos espiritualmente. Deus não é um valor para essas pessoas. Então, são duas situações que podem nos afastar. E o que a gente vê aqui? A gente vê uma adversidade que mostra quem Davi era. E a pergunta que eu faço nessa manhã a cada um de nós é quem nós somos diante das tempestades da nossa vida. Como nós respondemos diante das oportunidades de nós nos vingarmos de nossos inimigos. Como nós lidamos
com a dor que os outros nos causam. É isso que esse texto nos faz perguntar. Eu sempre gosto de dizer que a diferença de justiça para vingança é que na justiça a gente quer a reparação. A gente quer que o estado anterior ao dano volte a ser estabelecido. Na vingança não. Na vingança a gente quer causar no outro a dor que ele causou a gente. O objetivo da vingança é provocar a dor. O objetivo da vingança é fazer com que aquela pessoa sofra a mesma injustiça que você sofreu. Por isso que a vingança não deveria ser algo próximo a nós. E pelo menos 3 lições na atitude de Davi eu queria destacar nessa manhã, como fechamento dessas reflexões. A primeira delas é que nós, se somos curados por Deus, se temos o privilégio de sermos templo do Espírito Santo, se temos um selo sobre nós, se Deus nos concede espiritualmente condições de virar páginas, eu queria nessa manhã apelar para que você não permita que tradições do passado ou do presente, elas criem raízes no seu coração. Talvez Absai estivesse chamando aquele momento diante de Davi de direito à legítima defesa. Talvez no coração de Absai, Deus tinha dado a oportunidade de Davi por fim àquela história. E quantas vezes, por causa de raízes, de amargura, por causa de injustiças causadas no passado ou no presente, nos levam a agir não como Davi, mas como seu soldado nas nossas vidas. Quantas vezes isso acontece com cada um de nós? A coisa mais difícil é lidar com dor enraizada, meus amigos. Vez por outra a gente vê pessoas destruídas, algumas delas dentro da casa de Deus, porque não conseguem virar páginas nas suas vidas que Deus já teria virado há muito tempo. E qual é a evidência disso? É que elas, em geral, elas praticam as mesmas injustiças que sofreram no passado. Pessoas que são traídas passam a trair. Pessoas que são injustiçadas passam a ser injustas. Pessoas que tiveram a sua confiança destruída passam a serem indignas da confiança de outras pessoas. Carregamos para frente as dores que sofremos no passado. E qual é a razão disso? Falta de poder. Davi não tinha poder para combater o exército de Saul de igual para igual. Mas de certo Davi poderia ter chegado naquela tribo de primos seus e ter matado todo mundo. Davi não era uma pessoa sem recursos. Davi não era uma pessoa sem conhecimento de batalha. Ele é por 2 vezes dedurado pelos seus primos. Mas a despeito de toda a traição sofrida, Davi vivia como se fosse rei de Israel, mesmo sem ser rei. Sabe por que eu digo isso? Porque enquanto Saul é que era o responsável por livrar as cidades de Israel que estavam sendo atacadas pelos seus inimigos, o que a gente vê nesse período de transição é Davi cumprindo o papel que cabia a Saul, enquanto Saul usa o seu exército não para livrar o seu povo, mas ele usa o seu exército para perseguir os seus oponentes. Dor ao contrário. Gente, isso é um perigo na nossa caminhada. A Bíblia diz que a gente não deve deixar que nenhuma raiz de amargura brote em nosso coração. A Bíblia nos ensina a perdoar toda e qualquer injustiça, mesmo aqueles que mais sofreram. Exemplo, nosso Senhor Jesus, souberam diante de um momento em que foram assim profundamente marcados e massacrados pelos seus inimigos. As suas declarações foram de perdão. Jesus na cruz: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Estevão sendo apedrejado: Senhor, não lhes impute esse pecado. Os presos, Paulo, Silas, Pedro, do livro de Atos, todos louvando a Deus porque Deus os julgou dignos de passarem por perseguições. Perceba que eu não sei como está o seu coração, especialmente quando você reflete sobre o seu passado. Mas eu queria lhe dizer nessa manhã que se por vezes você se fecha,
por causa de coisas que você sofreu no passado, você tem perdido um tempo precioso de viver novas experiências com Deus, que quer te curar desde o primeiro momento que você vai encontrar. Isso Davi atesta para nós, isso Davi fala ao nosso coração. E olha que há diferenças significativas entre o Davi anterior e o Davi nesse momento. O Davi anterior está escondido dentro de uma caverna. O Davi nesse momento entra dentro do acampamento de Saul. O Davi anterior continua numa situação de proteção e de medo. O Davi posterior se vê com a lança do rei em sua própria mão. O Davi anterior chega no máximo do manto. O Davi posterior pega a lança do rei para cima. Mas ainda assim, o coração de Davi era o mesmo. E a convicção de que não cabia a ele fazer o que só cabia a Deus era uma palavra. O que será que só cabe a Deus na nossa caminhada? O que será que só cabe a Deus na nossa história? Vou dar alguns exemplos. Eu conheço pessoas que estão com a sua vida espiritual aprisionada por causa de uma causa na justiça que foi distribuída há 30 anos atrás. E elas são impedidas de caminhar hoje porque elas estão sempre apontando para aquele momento no passado e ao invés de virar páginas e prosseguir, elas continuam esperando que aquela justiça seja feita como condição de que elas voltem a dar alguns passos. Há cerca de 6 anos atrás eu tive a oportunidade e foi um baita prazer de entrevistar quase 60 pessoas dos antigos institutos do açúcar, do álcool e do Instituto Brasileiro de Café, que foram exoneradas na época do governo Collor, e depois de mais de 20 anos, a União resolveu reparar parte da injustiça cometida e chamá-los para voltar a trabalhar. E aí imagina a cena. Quem tinha perto dos 50 sendo chamado para trabalhar 20 anos depois, chega quase aos 70 anos de idade. Alguns foram mandados embora com 25, com 30 anos, então ainda tinham alguma condição de trabalhar. De todas essas entrevistas, a minha pior experiência foi com um senhor que tinha mal de Alzheimer e que a carta que foi enviada para ele foi uma carta sem maiores dados, pedindo para ele comparecer ao Ministério Público para tratar de uma situação que lhe cabia. E ele veio angustiado para saber o que é e continua angustiado e insatisfeito quando sabe que estava para ele trabalhar. Por quê? Ele diz: meu senhor, eu passei 20 anos esperando, mas agora eu não tenho condição de trabalhar. Eu agora a única coisa que eu espero é a minha aposentadoria e a minha morte. E a gente vê que é difícil reparar erros no passado. Mas dessas pessoas, algumas não pareciam tão vítimas assim. Sabe por quê? Porque elas decidiram virar a página e mesmo sofrendo a injustiça, elas continuaram trabalhando, batalhando, cuidando de suas famílias, olhando para outros horizontes. Elas, ao invés de ficarem massacradas por causa de algo que sofreram, elas foram correr atrás de alternativas. E por terem trabalhado, por terem servido, por terem virado páginas, elas experimentaram por diversas vezes que é um Deus no céu que olha para todos e derrama a chuva sobre todos. Para essas pessoas, a justiça futura veio na forma de um plus, porque suas vidas já estavam devidamente cuidadas durante todo o tempo em que aqueles que deviam a ela deixaram de cumprir com as suas responsabilidades. Elas continuaram a viver. E aí, ao longo da vida, a gente tem uma série de situações que podem nos parar. Eu conheço pessoas que estão aprisionadas a uma perda ou um falecimento no passado. Eu conheço pessoas que interromperam suas vidas espirituais porque alguém próximo deixou de caminhar. Às vezes um filho, uma esposa, um ente querido. Eu conheço pessoas que, após um revés familiar muito grande, e a gente tem alguns exemplos, um filho que se perde, um divórcio, elas simplesmente ficaram presas àquilo e décadas se passaram, elas continuaram na mesma situação. O que é isso se não permitir que a traição do passado nos impeça de prosseguir? E aí, quando Davi pensa nessa experiência, diz a tradição que ele compõe o Salmo 54, e eu queria compartilhar esse salmo com os irmãos.
pequeno, então dá para a gente ir no todo. Por que eu sei que esse salmo foi composto com essa história como pano de fundo? Porque o salmista, ao escrever o salmo, ele colocou no título a seguinte informação: Salmo de Davi, quando os efeus foram e disseram a Saul: por acaso não se esconde Davi entre nós? Agora vamos ler o salmo. Salva-me, ó Deus, pelo teu nome, faz-me justiça pelo teu poder. Ó Deus, ouve a minha oração, dá ouvidas às minhas palavras, pois estrangeiros se levantam contra mim, homens violentos procuram tirar minha vida. Eles não têm nenhuma consideração por Deus, mas Deus é o meu protetor. O Senhor é quem sustenta a minha vida. Retribui o mal sobre os meus inimigos, destrói-os por sua verdade, pois eu oferecerei sacrifícios espontaneamente. Louvarei o teu nome, porque és bom, pois me livraste de toda angústia, e os meus olhos viram a ruína de meus inimigos. Essa oração não é a oração de alguém que vai parar de caminhar. É a oração de alguém que está sofrendo injustiça, mas antevê a ruína daqueles que os perseguem, porque sabe quem é o Deus poderoso daquele que serve. Esse deveria não ser nós. Afinal de contas, quando eu olho para a maneira que Deus cuida de mim, eu tenho condições de saber com muito mais profundidade o quanto Deus é bom para mim. Primeiro que o nível de comunhão que eu tenho com Deus, por mais que Davi em alguns momentos fosse ungido e sobre ele fosse derramado o Espírito Santo, e ele tivesse tido o privilégio de compor salmos na direção do Espírito, que foram palavras de Deus para nós, que nos ensinaram coisas sobre a natureza de Deus e até profetizaram a vida de Jesus, nós só nos apresentamos na condição de Deus, diante de Deus, por meio do sangue de Jesus e na direção do Espírito Santo. Ou seja, em Cristo Jesus, eu me apresento como santo mesmo sendo um pecador. Em Cristo Jesus, eu não tenho Deus falando comigo por meio de outra pessoa, eu tenho Deus habitando dentro de mim. Em Cristo Jesus, esse templo não é uma habitação temporária, mas é uma habitação permanente. Esse relacionamento não é um relacionamento de ocasião baseado na lei, ele é um relacionamento baseado na graça, em que basta eu continuar caminhando, que Ele continuará dando a direção. Não é um relacionamento baseado numa estrutura que, querendo ou não, vai trazer sempre uma opressão. Porque quando eu chego diante de um mandamento e olho quem eu sou, eu tenho que temer, porque eu não consigo cumprir o mandamento. Mas quando eu chego diante da graça, eu vejo que a despeito do mandamento, o Senhor é bondoso para comigo e me amou de tal maneira que enviou o seu Filho, para que eu não tivesse dúvida que nada me separe do seu amor. Então, toda vez que a gente olha para esses grandes homens de Deus no Velho Testamento, a gente tende a achar que eles tinham mais que nós. Mas eles não têm. Eles não têm. Desde a ressurreição de nosso Senhor, a gente vive o que a Bíblia chama de a plenitude dos tempos. Na plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho. Nesse momento, se cumprem todas as promessas de Deus. O nosso aguardar não é mais por um novo profeta, não é mais por uma nova história, é sempre pelo Filho. E a gente sabe que aconteça o que acontecer, nós somos dele. Não dá para comparar a realidade, meus irmãos. E aí, eu continuo dizendo que eu e você não devemos deixar que esse coração ferido, ele destrua uma história que já foi impactada por Deus. Quem era Davi? Davi foi o cara que enfrentou Golias com 5 pedras. Davi foi o cara que, ao longo da sua caminhada, foi tendo seu nome engrandecido como o maior general da história de Israel. Agora, Davi se encontrava dentro de uma barraca, sendo instigado pelo seu soldado a fazer justiça com as suas próprias mãos e a manchar a sua história, transformando a história daquele homem em uma história de um assassino. E o que ele faz? Ele não permite que a sua dor o leve a pecar contra o seu Deus. Eu só achei que a história de Davi não tenha sido perfeita do início ao fim, né? Porque depois que ele virou rei, botou a coroa na cabeça, a gente tem algumas histórias que seriam o inverso do que a gente está falando agora, mas não é o objetivo. Hoje a gente está falando do Davi exilado, não está falando do Davi rei. Mas ele não atenta por isso.
Ele confiava no Deus em que servia. E eu queria dizer nessa manhã que o Deus que nos alcançou, Ele continua sendo fiel. E você não precisa de jeitinhos para que Deus cumpra a promessa de Deus sobre a sua vida. Sabe o que você precisa? E aí a terceira lição que eu tiro desse texto. O que Deus espera de nós é que nós vivamos hoje como se a promessa de Deus já fosse plena na nossa vida. Quando eu penso no tempo na Bíblia, tenho certeza que diversas vezes você já ouviu isso, porque sempre o pregador fala. O tempo é olhado sob duas perspectivas, uma humana, é a cronologia. Eu nasço, eu cresço, eu envelheço, eu morro. A minha história tem início, meio e fim. Mesmo que haja recomeços e tropeços nessa história, essa história não é uma história infinita. Ela não é uma história que dá para ser compreendida assim que eu olho toda a sequência. E aí a gente vê Davi começando bem, tendo diversos tropeços, alguns muito grandes, mas vê um Davi sempre voltando o coração para Deus na sua história. Agora Deus olha a história numa perspectiva muito maior do que essa. Quando a gente fala de tempo para Deus, é o que a gente chama de kairos. Quem está fora da história, ele olha a princípio, meio e fim como se estivessem à mesma distância. Para Deus a minha história é. Para Deus eu sou filho. Para Deus eu fui remido pelo sangue de seu Filho. Para Deus o Espírito Santo habita dentro de mim. E Ele, como Senhor da história, Ele fará com que tudo o que lhe aprouve, tudo o que Ele determinou da minha vida se cumpra. Respeitando sim a minha liberdade, aí deixa aqueles que são mais teólogos que eu relacionarem a predestinação e a soberania de Deus com o livre-arbítrio. Eu não me preocupo com isso. Porque às vezes a gente gasta tanto tempo para compreender determinadas verdades e a gente vê Cristo nos chamando não à compreensão, mas à entrega incondicional e à submissão irrestrita à vontade dele. Muito mais importante do que compreender certos princípios é abraçá-los com paixão e decidir: eu vou viver em obediência daqui para frente. E o que o Cronos e o Kairos têm a ver com Davi e Saul? Saul era um rei, mas que vivia como usurpador. Saul era um rei, mas que ao invés de se portar como rei, ele perseguia Davi e tentava matar um dos seus. Saul era rei, ungido pelo Senhor, mas ao invés de receber a lei de Deus e fazer dela um instrumento de sua caminhada, ele, por vingança, ele mata toda uma tribo de sacerdotes. E quem era Saul? Quem era Davi? Davi era um fugitivo. Davi era um general fugido de seu rei. Davi era um homem que era acompanhado da pior turba de seu tempo. Como a gente falou na semana passada, os insatisfeitos, os amargurados de espírito, os endividados, ou seja, não tinha ninguém bem junto com Davi. E Davi se faz rei dessas pessoas. E o que Davi faz? Se comporta como rei. Ele livra Keila, ele livra a cidade de Ziklag, ele vai lá e exerce a sua misericórdia em diversos momentos com pessoas que agem ao redor dele. Ele se porta como rei, porque ele crê na fidelidade daquele que promete na sua vida. Quem somos nós? O que define as nossas vidas? Muitos de nós se veem como pessoas definidas por suas histórias pessoais e por seus pecados. O adúltero, o homossexual, o quebrado, o promíscuo, o irado. Pessoas que se definem por suas histórias de vida. E como Cristo olha para você, Filho de Deus, imagem e semelhança de Cristo, lavado e redimido pelo sangue, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, propriedade exclusiva de Deus. Qual é o apelo de Deus para mim e para você nessa manhã, em que queremos encarar a vida assim, enfrentar as adversidades sim, mas superando cada uma delas, vivamos como servos do Deus Altíssimo, porque os olhos de Deus em Cristo Jesus é isso que nós somos. Há momentos que é difícil, há momentos sim que o meu eu fala mais alto. Eu não sei se eu compartilhei com os irmãos aqui. Numa quarta-feira eu compartilhei num grupo de comunhão. Eu saí de um desses cultos, feliz da vida. A turma foi antes, eu fui só com o Cabel, porque eu dei carona para Deus e o mundo.
E quando chegou na 28 de setembro, o cara me deu uma fechada. Que, gente, eu não sei como não bati, porque tinha um outro carro do lado e ele entrou naquela pista do meio da 28 e ele fechou. E aí eu acelerei o carro, parei do lado dele e abri o vidro, aí o Gabriel virou: pai, depois um culto abençoado desse, não vai bater boca? E aí eu reduzi o carro, eu também o Gabriel está aqui, porque senão ele preferiu ficar tirando onda comigo no final do mundo. Mas eu peco. Mesmo depois do culto, mesmo depois de ter pregado, mesmo depois de ter abençoado vidas, eu sou pecador. Agora, eu vou viver a minha vida tentando que o meu pecado não defina. Porque onde o pecado abundou, a Bíblia diz que a graça superabundou. Onde o pecado criou marcas e como é difícil lutar contra as marcas do pecado, a graça vem para dizer que a graça é poderosa para restaurar toda e qualquer situação. E aí eu olho para Davi e vejo que esse momento de Davi foi um momento de muita luta. Muita coisa deu errado, muita lágrima foi derramada. Muita gente sofreu injustamente. Muitas vidas foram ceifadas. Mas Davi continuou a sua caminhada, crendo que no tempo de Deus, o que Deus declarou já aconteceu. Davi olhava para a sua realidade fugitiva e olhava para a unção que Deus derramou sobre a sua vida e lembrava: eu sou rei de Israel, sim. E eu não preciso fazer nada além de depender do meu Deus para que essa promessa se estabeleça. Eu não vou atentar contra Saul, eu não vou cravar a minha lança sobre ele, eu não vou passar a minha espada no pescoço dele. Por quê? Porque o Deus que chamou, o Deus que é todo poderoso, está usando esse momento na minha história para provar, para alicerçar e para fortalecer a minha fé. Eu encerro essa manhã pensando que o tempo da crise, ele só se encerra quando Deus determina que chegou a hora. Não sei exatamente as razões, porque as lições foram aprendidas, ou porque a minha dor já era grande demais, ou porque o nome dele já tinha sido devidamente glorificado, não sei. Mas a crise acaba quando Deus determina. E nós somos chamados a esperar pelo tempo de Deus. O próprio Senhor Jesus fez isso. Olha só a Bíblia no Evangelho de João. João capítulo 2, verso 4. Maria chega para Jesus e diz um texto conhecido: acabou o vinho, ajuda esse pessoal na festa de casamento. E aí Jesus vira e fala para Maria o seguinte: a minha hora ainda não chegou. Ainda não é hora de eu me mostrar. Muito tempo se passa, ele se mostra ao mundo, chama os seus discípulos. E nas últimas semanas que o antecedem, porque o Evangelho de João fala mais das últimas semanas do que sobre toda a caminhada de Jesus, no capítulo 7, verso 6 de João, os seus discípulos, os seus irmãos de sangue, enquanto Jesus ainda está na Galileia, chegam para ele e falam: você tem que ir para Jerusalém. Porque ninguém faz o que você faz, que quer ser conhecido, faz isso sem ir para Jerusalém e fazer lá essas coisas. E aí Jesus Cristo vira e fala para seus irmãos a mesma coisa: o meu tempo ainda não chegou, mas o vosso tempo está sempre presente. Aqui está a diferença entre o Cronos e o Kairos. O tempo daquele que não percebe o poder de Deus sobre a sua vida é sempre presente. O tempo de Deus é sempre determinado por Ele. E o nosso papel é esperar pelo tempo dele. Esperar pelo cumprimento das crianças. Às vezes nós precisamos de uma boa dose de paciência para experimentar tudo aquilo que Deus tem para nós. De uma semeadora árdua em meio a lágrimas, às vezes longa, enfrentando em alguns momentos algumas adversidades que nos deixam pardos. Uma seca fora de hora, uma chuva, uma geada, às vezes todo um trabalho perdido, mesmo sendo feito com muito carinho e fidelidade. Mas o Senhor nos ensina que aqueles que semeiam com lágrimas sempre colherão com alegria. E se o nosso Senhor Jesus soube esperar e Ele habita dentro de nós,
Eu encerro essa mensagem falando para você que você pode esperar. O que Deus tem para você? Dele, de acordo com a vontade dele, tomando as atitudes que ele espera que você tome, rejeitando todas as atitudes que vêm de você, para que você possa experimentar a boa, a perfeita e a agradável vontade de Deus. Eu vejo muita gente que recebeu promessas de Jesus vivendo como se Deus não existisse. E isso me ensina que é possível você fazer com que as promessas de Deus não se cumpram individualmente. Negar essa realidade, para mim, é desfazer todo o caráter da relação entre o Deus de amor e o seu filho pecador. É desfazer e ignorar toda a possibilidade que nós temos de, na nossa rebeldia, pecarmos contra Deus. É quase que atribuir a Deus uma corresponsabilidade pelos meus erros. E quando eu penso na Bíblia, sempre me vem aquelas palavras de Paulo: seja Deus sempre verdadeiro, e seja o homem sempre mentiroso. Que eu assuma a responsabilidade pelos meus atos, mas também saiba buscar em Deus a força, vivendo hoje, como se tudo que Deus escolheu para mim fosse realidade. Amém? Antes de cantarmos, eu queria chamar o Ministério de Louvor, mas eu queria pensar, ou melhor, que você refletisse. Eu já fiz esse trabalho ao longo da semana. Como Deus olhou para você quando promessas foram compartilhadas? Quem é você aos olhos de Deus? Quais são seus chamados ministeriais? Quais são os planos de Deus para sua vida? Quem é você aos olhos de Deus? A Bíblia nos diz que, segundo a multiforme graça de Deus, Deus derrama dons sobre a sua igreja para que cada membro do corpo cumpra o seu papel. De forma ajustada, de forma saudável, porque é o Senhor sobre todos que faz com que o nosso papel individual no corpo contribua para a glória de Deus. Quem é você aos olhos de Deus? Se você não tem condições de responder essa pergunta na manhã de hoje, saiba que talvez você esteja ignorando a mais importante das perguntas para que a vontade de Deus se cumpra na sua vida. Agora, se você sabe qual é a resposta a essa pergunta, a pergunta que eu quero te fazer nessa manhã é o quão distante você está dessa realidade. E aí sim, aquilo que você faz hoje tem toda a diferença. A gente fala de uma geração santa, a gente fala de um sacerdócio real, a gente fala de uma missão a cumprir. Quando eu estou falando dessas coisas, eu estou falando de questões que são universais. Não são ministérios individuais de cada um. Porque aquilo que é individual eu não tenho competência para falar na sua vida. E a pergunta que eu faço: o quão próximo ou quão distante você está de um filho maduro de Deus, que é instrumento de Deus para compartilhar o seu amor? O quão próximo ou quão distante você está de um filho maduro de Deus que consegue vencer as batalhas contra o diabo e viver uma vida de santidade, mesmo que com imperfeições, mas de busca genuína? O quão distante você está de alguém que testemunha uma fé autêntica no Deus vivo? O quão distante você está de que Cristo seja visto em você por aqueles que não conhecem a Jesus? Essas são as perguntas que Deus nos chama a fazer nessa manhã. Elas são mais importantes do que qualquer vitória sobre a crise. Por quê? O tempo de Deus é perfeito. E Deus continua sendo Senhor no meio da crise. Cabe a nós é sermos dele enquanto a crise não passa e continuarmos sendo dele quando a bonança chegar. Pensemos nessas coisas e adoremos ao Senhor. Posso esconder e não saudades.
Seus olhos sobre nós nos trazem esperança. Seus olhos sobre nós permitem que, mesmo diante de tanta sujeira descoberta, quando confrontada com a tua luz, a gente se achegue ao Senhor, amando, não apenas por misericórdia, mas por transformação. Pai, que sejamos apenas aquilo que o Senhor idealizou para nós, que vivamos segundo o chamado que o Senhor colocou em nossos corações, que abracemos a boa, agradável, a perfeita vontade do Senhor em nossas vidas, e que enquanto nós estivermos trilhando nesse caminho que nos aponta e nos coloca junto à cruz do nosso Senhor Jesus, que o Senhor faça com que todos os nossos inimigos caiam por terra. É o poder que há no nome de Deus. Que o Senhor faça com que eles sejam confundidos. E enquanto nós falamos sobre isso, nós lembramos bem que nossa luta não é contra a carne ou sangue. Portanto, ajuda-nos a amar em tal intensidade os nossos inimigos, para que num tempo de graça eles sejam igualmente ganhos pelo teu amor e suas vidas sejam poderosamente transformadas, porque o teu povo, que se chama pelo teu nome, é o corpo de Jesus Cristo nessa terra, é a igreja do Senhor, é poderosa para proclamar, é sal nessa terra, é luz nesse mundo, é santo aos teus olhos. E ó Deus, o Senhor fará prodígios, sinais e maravilhas, mas para a honra e glória do teu nome prometeu. Abençoe cada irmão aqui, que ó Deus, as lágrimas que estão sendo derramadas, que elas sejam entregues a Ti, que as atitudes, ó Deus, que meio temerosos alguns firmam nesta manhã, elas sejam, ó Deus, dirigidas pelo Senhor, os passos aqui presentes sejam fortalecidos por Ti, e que nós vejamos a Tua glória no meio do Teu povo. Queremos ver a Tua glória no meio do Teu povo, porque não há nada melhor do que sentirmos Jesus, o nosso Senhor, na nossa presença, sendo o Deus conosco. E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, e a doce comunhão, bem como as consolações do Espírito Santo de Deus, que elas sejam comigo, contigo e com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra. Como dizemos, amém. Graças a Deus, em oração silenciosa do céu do povo, e que às 7 horas da noite estejamos todos juntos para adorar ao Senhor.